Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso último encontro sobre o relato da paixão. Nós estamos aqui diante hoje, o nosso cenário é diferente, estamos diante do altar da nossa igreja matriz, Santo Antônio de Pádua, nessa sexta-feira santa, nesse momento que é um momento em que nós somos chamados, depois de ter celebrado a morte de Jesus, a guardarmos silêncio, naquela expectativa pela ressurreição do Senhor, para que Deus transforme a nossa tristeza em alegria, a nossa falta de esperança em esperança, o nosso pecado na vida da graça. Comece a compartilhar em sua rede social, chame alguém, monte uma sala de vídeo, pois é importante, já que uma formação dessa natureza, nós já fizemos 3 encontros, não é todo dia que nós temos essa oportunidade de fazer um estudo com alguém que é formado na área, um teólogo bíblico, como é o meu caso. Então é uma oportunidade única e esperamos assim terminar o relato da paixão em Mateus para saborearmos mais intensamente aquilo que nós então já temos trilhado desde o início da quarentena. Como nós estamos dentro de um contexto litúrgico, antes de nós começarmos a nossa formação, vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor por este dia, por esse tríduo pascal que nós estamos vivenciando como igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Primeira coisa que eu lhe convido então é você pegar a sua Bíblia, pegar um caderno, um lápis para você anotar, e vamos abrir então a nossa Bíblia em Mateus, finalzinho do capítulo 26. Nós terminamos o versículo 56, os 56 primeiros versículos. Hoje nós iremos começar no capítulo 26, versículo 57. Se você tiver alguma dúvida, você pode escrever aí na timeline, uma mensagem. O Léo, hoje não é o Léo que sempre me ajuda, hoje é o Léo Garuti, isso, né, Léo? Que vai anotar então as perguntas, vai me apresentar, e se elas estiverem relacionadas com o texto de Mateus, eu irei respondê-las, e depois, aquelas que não, aí eu respondo no final. Vamos fazer assim didaticamente, mas a cada mais ou menos 20, 25 minutos, eu vou abrir então a pauta para as perguntas, como eu sempre faço, de maneira pedagógica. Nós escutamos hoje o relato segundo João, o relato de Mateus nós escutamos no dia de Domingo de Ramos, na celebração. Vamos começar, eu vou ler então a passagem, vou ler alguns versículos, depois eu vou retomá-los. Então Mateus capítulo 26, versículo 57, diz o seguinte: os que prenderam Jesus levaram-no ao sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, penetrando no interior, sentou-se com os servidores para ver o fim. Ora, o chefe dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de matá-lo, mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, se apresentaram 2 que afirmaram: este homem declarou: posso destruir o templo de Deus e edificá-lo depois de 3 dias. Levantando-se então o sumo sacerdote, disse-lhe: nada respondes? Que testemunham estes contra ti? Jesus, porém, ficou calado. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos declares se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: tu dissestes. Aliás, eu vos digo que de hora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote então rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vede, vós ouvistes neste instante a blasfêmia. Que pensais? Eles responderam: é réu de morte.
e cuspiram-lhe no rosto e o esbofetearam. Outros lhe davam bordoadas, dizendo: faze-nos uma profecia, Cristo, quem é que te bateu? Depois de nós termos feito uma caminhada desde o primeiro de Mateus capítulo 26, versículo 1, que é Jesus quem toma a iniciativa de apresentar dentro do contexto do Evangelho de Mateus, de que o Filho do Homem haveria de ser crucificado. Agora então nós caminhamos, nós vimos Judas que toma a decisão de ir até as autoridades judaicas. Inicialmente, lá no capítulo 26, como nós vimos, no versículo 3, o narrador já nos apresentava quais eram os grupos, os adversários de Jesus que buscavam tramar a sua morte. Mas eles não tinham ainda um plano muito bem claro, e aí Judas aparece em cena como um dos 12 e vai fazer uma negociação com essas autoridades e vai trair Jesus por 30 moedas de prata. Eu dizia para vocês que esse salário, claro, tem discordância entre os exegetas, mas alguns dizem que corresponderia então ao salário de um mês de trabalho. Dentro dessas figuras iniciais que nós vimos do relato da paixão, ressalta-se a figura da mulher, que não tem nome, mas que unge a cabeça de Jesus com mirra. Ela que representa então o modelo da fidelidade ao Senhor, porque ela dá tudo a Jesus, tudo aquilo que ela tinha, e a mirra se custava muito. Então, ao modelo da mulher no início se contrapõe a Judas, no caso, sinal da infidelidade, mas também aos discípulos que ainda não entraram na lógica, não compreenderam após terem caminhado com Jesus por alguns anos. Agora então, depois da prisão de Jesus de Getsemane, em que Mateus nos ressalta que Jesus busca fazer a vontade do Pai, inclusive em Mateus capítulo 26, no versículo 42 diz: meu Pai, se não é possível que essa taça passe sem que eu a beba, seja feita a tua vontade. Então Jesus, que havia ensinado em Mateus capítulo 6 sobre a vontade do Pai, ele realiza exatamente essa vontade. A prisão de Jesus, e aí vocês devem se lembrar que nós trabalhamos a diferença de tratamento de Judas e dos demais discípulos para com Jesus. No contexto da última ceia, os discípulos dizem: acaso sou eu, Senhor? Enquanto Judas fala: acaso sou eu, Rabi? E Rabi equivale a mestre, equivale a didáscalos no grego, que era um termo polido que os adversários de Jesus se dirigiam a ele para lhe fazerem perguntas, para lhe questionarem sobre a sua dimensão teológica. Os discípulos falam: acaso sou eu, Senhor? Porque Senhor é o título Kyrios no grego, que já apresenta o reconhecimento do messianismo de Jesus. Não foi diferente se você olhar depois na sua Bíblia, um pouco antes da traição, um pouco antes da prisão de Jesus, Judas mais uma vez, ao se aproximar do Senhor, vai dizer: salve, salve Rabi. Ou seja, Mateus quer nos mostrar que Lucas, ao ter o desejo de trair Jesus, se coloca fora da comunidade eclesial. Esse personagem ainda vai aparecer para nós no relato de Mateus. O que nós podemos então ver aqui, basicamente, nessa cena que nós acabamos de escutar, dos versículos 57 a 68? Nós podemos dividi-las em duas partes. Primeiro, o processo judaico. Antes de Jesus ser submetido a um processo romano, Jesus é submetido ao questionamento das autoridades judaicas. Nessa época, vocês devem se lembrar, a Judéia estava sob jurisdição romana, sob o poderio romano, então o poder das autoridades judaicas era limitado. Claro que essas autoridades judaicas, elas sempre buscavam fazer alianças com Roma para ter as benesses, as suas parcerias, para evitar qualquer problema quanto a isso. Aqui vocês sabem que Mateus identifica o sumo sacerdote como Caifás. Se vocês lerem outros relatos, João vai falar inclusive de Anás, como vocês escutaram hoje. O que mais nos interessa é perceber os detalhes. Por exemplo, no versículo 57, vai dizer: os que prenderam Jesus levaram ao sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Os escribas e anciãos aqui representam, nesse caso, os chefes sacerdotes, os escribas e anciãos, que todo o conselho judaico estava reunido. Conselho que era chamado Sinédrio, que a decisão de levar Jesus à morte passa por isso. Aqui eu não vou entrar nas questões se historicamente isso procede ou não, porque nós estamos fazendo uma leitura narrativa do texto,
isso seria discussão para outro momento. Aqui depois nós focalizamos Pedro. Enquanto os demais discípulos fugiram, Pedro ainda insiste. Pedro, que havia falado: olha, Senhor, eu não vou te negar, não vou te negar de maneira alguma. E Jesus fala: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Ao que Pedro disse: mesmo que tiver de morrer contigo, não te negarei. Então nós vemos aqui no texto de Mateus, Pedro, e assim também em Marcos e Lucas, Pedro que toma a iniciativa ainda de seguir o Senhor. Enquanto os outros fogem, Pedro dá um passo a mais. Mas será que Pedro de fato sustentará a sua opção e a sua palavra do Senhor? Qual palavra se realizará? A suposta fidelidade de Pedro ou a palavra do Senhor? E aí na Bíblia de vocês, não sei como está traduzido, mas você deve prestar atenção exatamente no final, do versículo 58. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, penetrando no interior, sentou-se com os servidores para ver o fim. Olha lá, para ver o fim. Se nós olharmos para o texto de Marcos, será bem diferente. Não tem para ver o fim. O texto de Marcos capítulo 14, versículo 54 diz o seguinte: Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e, sentado junto com os criados, aquecia-se ao fogo. A pergunta que eu lhe faço, comparando o texto de Mateus com o texto de Marcos: por que Mateus fala que Pedro seguiu o Senhor para ver o fim? Você tem que ter um ponto de interrogação na sua cabeça. Assim que funciona a interpretação bíblica. Tem um sentido isso. Esse versículo, como nós falamos, é o versículo 58 do capítulo 26. E se nós olharmos lá, está a palavra em grego telos. Telos no grego tem, na realidade, 2 sentidos. Pedro pode ver o fim pode se referir à morte do Senhor, no caso, ver o fim, entendido o fim como fim da vida, como morte do Senhor, mas tem um outro sentido. Telos também no grego pode ser para ver o objetivo da vida de Jesus, o destino do seu Senhor. Então ver o fim pode ser tanto para ver a morte de Jesus, mas também não só ver a morte de Jesus, ver o objetivo, a finalidade, o porquê Jesus ele se fez um de nós. Então isso já é interessante para nós percebermos que o texto vai jogar com esses sentidos. Nós como leitores devemos perceber exatamente isso. Então, se é para ver o fim, para ver o objetivo da vida de Jesus, Pedro, nesse caso, assume a função como testemunha de Jesus. Pedro testemunha esse objetivo primário da vida de Cristo, que é se entregar, que é estar junto com os seres humanos. Vamos continuar aqui, o texto que diz o seguinte, no versículo 59, diz que os chefes sacerdotes do Sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de matá-lo. Mateus quer nos mostrar logo desde o início que esse texto, que a atitude dessas testemunhas, dessas autoridades são corrompidas, porque todo o processo está viciado. Tanto é que é corrompido que nós vamos ver que logo no início do capítulo 26 de Mateus, se diz que essas mesmas autoridades queriam montar um plano para pegarem Jesus. Então elas não querem julgar segundo a justiça, elas querem montar um simulacro de julgamento para condenar o Senhor à morte. E qual que é a principal acusação que nós vemos aqui no processo, na dimensão judaica contra Jesus? É aquilo que nós temos no versículo 61. Este homem declarou: posso destruir o templo de Deus e edificá-lo depois de 3 dias. Como que nós poderemos entender essa acusação? Mateus aqui entende a acusação de modo irônico. Por que de modo irônico? Ele concorda que Jesus pode destruir o templo. Vamos pegar na sua Bíblia, se você quiser, a gente vai devagar, Mateus capítulo 12. Vamos lá em Mateus capítulo 12. Então vamos folhear a nossa Bíblia. Mateus capítulo 12, versículo 6. Então Mateus capítulo 12, versículo 6. Quando nós lemos um texto, sempre a gente fala que existe o chamado caminho do leitor. Eu ensino isso para os meus alunos.
Afirmações que estão lá no final do texto, elas devem ser confrontadas com afirmações antecedentes, porque se vai se construindo uma narrativa, se vai se construindo um discurso que ajuda-nos a entender depois aquilo que é na parte final do texto. Então, Mateus capítulo 12, versículo 6. Se você encontrou na sua Bíblia, diz o seguinte: digo-vos que aqui está algo maior do que o templo. Se soubesses o que significa misericórdia, que eu quero e não sacrifício, não condenareis os que não têm culpa, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. E veja, está aqui algo que é maior do que o templo. Então Mateus, se você ler depois lá, Mateus capítulo 26, verá que essa acusação falsa contra Jesus, no fundo ela é irônica, porque de fato para Mateus, Jesus é maior do que o templo, como veremos daqui a pouco. A pergunta do sumo sacerdote, que vamos nos concentrar agora na pergunta do sumo sacerdote, diz o seguinte: o sumo sacerdote: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos declare se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, você é Jesus, você é o Filho do Deus vivo? Essa pergunta do sumo sacerdote, e aí Pedro está nessa cena, ela se aproxima um pouco da resposta de Pedro anteriormente no Evangelho. Vamos dar uma olhadinha, pegue a sua Bíblia, Mateus capítulo 16. Então vamos lá um pouco para trás, Mateus capítulo 16. Vamos dar uma olhadinha aqui, no capítulo 16, no versículo 16. Então é bem fácil você decorar, Mateus capítulo 16, versículo 16. Se alguém perguntar onde está a afirmação de quem é Jesus no Evangelho de Mateus por Pedro, é só você lembrar Mateus 16, 16. É bem fácil. Vamos ler então juntos. Diz o seguinte: Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Veja a resposta de Pedro, a afirmação de Pedro de confissão de fé: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que o sumo sacerdote tinha que perguntar para Jesus? Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos declare se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, o Filho de Deus e o Filho de Deus vivo são sinônimos. Mas a pergunta do sumo sacerdote sobre a identidade de Jesus já havia sido respondida por Pedro anteriormente para nós, leitores. Agora vamos fazer uma reflexão então. Vamos colocar essa afirmação do sumo sacerdote de um lado e a afirmação e a confissão de Pedro do outro. Qual que é a diferença entre ambos? Porque Pedro, quando declara que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele o faz na fé. Pedro é um discípulo, Pedro segue o Senhor. O sumo sacerdote, ele faz uma pergunta sobre descrença. Enquanto nós temos a afirmação, o sumo sacerdote, nós temos alguém que não acredita que Jesus é o Filho de Deus. A pergunta é apenas formal, protocolar, como nós dizemos isso. Por isso que Jesus não responde diretamente ao sumo sacerdote. Se vocês olharem, a resposta não é direta sobre a identidade de Jesus, porque Jesus só responde diretamente a quem tem fé. Essa que é a lógica que está por atrás do texto. Somente descobre a identidade de Jesus enquanto Messias esperado de Israel aqueles que têm uma abertura de coração, aqueles que se aproximam para reconhecerem quem de fato é Jesus, seguiram o Senhor pelos seus caminhos e não se aproximaram do Senhor com desconfiança, porque você já tem um pressuposto existencial, você já parte do pressuposto que Jesus não pode ser o seu Senhor e o seu Salvador. Jesus então aqui nos apresenta na sua resposta o início da sua realeza, da manifestação da sua realeza. No versículo 64, Jesus fala o seguinte para o sumo sacerdote: tu dissestes, aliás eu vos digo que de hora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Sentado à direita do poder. Por que o padre aqui falou que aqui Jesus apresenta esse processo, esse questionamento a partir de agora como o início da manifestação de sua realeza? Porque Jesus já é rei, já foi apresentado como rei desde o início do Evangelho. Basta nós lembrarmos, por exemplo, do episódio em que o rei Herodes manda matar as crianças em Belém, que os magos oferecem presentes a Jesus. A caracterização de Jesus como rei, como descendente davídico, já tinha sido muito bem apresentado pelo evangelista Mateus. E aí nós poderíamos perguntar: quem é esse Filho do Homem? Um pouco antes, Jesus se identifica com o Filho do Homem
Jesus, em Mateus capítulo 25, onde ia falar: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então nós, como leitores, quando escutamos isso da boca de Jesus no Evangelho de Mateus, nós devemos relacionar com todas as falas de Jesus sobre o Filho do Homem. E uma delas foi isso em Mateus capítulo 25, que ele fala: tive fome e me destes comer. Jesus que vai separar as ovelhas dos cabritos. E logo no início do relato da paixão, Jesus já tinha falado também: sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Assim fica evidente para nós que a realeza de Jesus se manifestará plenamente com a sua ressurreição, porque é com a ressurreição de Jesus que a sua realeza será evidente, a sua glória será evidente para toda a humanidade. Ao citar a Escritura, é como se Jesus falasse para o sumo sacerdote o seguinte: olha, você que me julga agora, eu que julgarei você daqui a pouco. No fundo é isso que Jesus está falando para o sumo sacerdote. E isso é considerado blasfêmia pelo sumo sacerdote, que era o responsável pela religião judaica da época, e porém a decisão de levá-lo à morte só vai se realizar na manhã do dia seguinte. Acredito que isso aqui é o fundamental para você o quê? Perceber como que vai fazendo-se a dinâmica do texto, como vai acontecendo a história, e o evangelista Mateus vai nos ensinar. Vamos olhar agora os últimos 2 versículos dessa parte, a segunda parte então dessa primeira cena, o versículo 67 e 68 que eu já li. Vamos dar uma olhadinha um pouco mais atenta para nós reconhecermos os detalhes. Jesus então ele é ridicularizado, após isso, após ele ser acusado de blasfêmia, Jesus, por causa de suas profecias sobre o Filho do Homem, e aqui nós temos algo que serve para introduzir o título Cristo. Muitas vezes nós falamos Jesus Cristo. O que significa Cristo? Cristo não era o nome de Jesus. Hoje nós falamos a fé, Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus é nome sim, Yeshua, mas Cristo é um título que depois a gente aplicou a Jesus na fé. A palavra Christos vem do hebraico e a tradução em grego do hebraico Messias, e Messias significa ungido. Quem que é o Messias? É aquele que é ungido pelo Pai. Os reis na época, no Antigo Testamento, eram considerados entre aspas como ungidos. Se vocês se lembrarem, pegarem o texto, por exemplo, de Davi vai ser ungido com óleo. Então os reis eram ungidos com óleo, mas o Messias aqui é muito mais do que um rei. E aí é o questionamento aí: você é o ungido do Pai? Você é o escolhido? Então quando se utiliza a categoria Cristo, nós temos que ter bem claro o que é o entendimento do messianismo que está por trás dessa palavra. No início do Evangelho, a palavra Cristo já tinha sido usada várias vezes. Eu me lembro aqui de uma formação que eu dei para a comunidade sobre o relato da infância em Mateus, os 2 primeiros capítulos. Nós podemos perceber quantas vezes Mateus utiliza a palavra Cristo no início. A formação nossa não é objetivo analisar os 2 primeiros capítulos, mas o relato da paixão, mas eu deixo aqui para você que vai ter um dia a oportunidade, que não fez um curso comigo, vai ter a oportunidade então de aprender um pouco mais sobre isso. Como Mateus fala então do título Cristo agora, o que ele fala? Faze-nos uma profecia, Cristo, quem é que te bateu? Aqui nós temos o que? Mateus está compreendendo a condenação de Jesus não do ponto de vista político. Mateus compreende na sua teologia a condenação de Jesus como algo religioso, algo que pertence à esfera da fé. Então a condenação de Cristo pode ter motivos políticos, mas Mateus quer que os seus leitores compreendam essa condenação como um motivo religioso. O que é? O Sinédrio, que rejeita a pretensão de Jesus de ser o Messias de Israel, de ser o ungido, o Cristo enviado do Pai, e por isso ele vai ser crucificado. Qual que é a ironia de toda a cena aqui? Exatamente ao ser crucificado, ao ser rejeitado, as profecias se realizam em Jesus. Mateus havia usado no início do seu evangelho vários relatos, vários versículos apontando para profetas, citações do Antigo Testamento. Então ele está querendo mostrar para a sua comunidade exatamente que nessa rejeição, ironicamente falando, vai se realizar a vontade do Senhor. Vamos então um pouquinho mais. Nós já falamos aqui uns 30 minutos. Tem alguma pergunta, Léo, por enquanto? O pessoal está aí presente. Quantas pessoas nós temos aí por enquanto seguindo aí mais ou menos?
compartilhando. Ok, um bom grupo. Eu vejo que o pessoal que participou das outras formações está ficando fiel aí. 40 aí pessoas. Se essas pessoas souberem, talvez tenha até mais assistindo por trás da câmera, mas se vocês aprenderem, saborearem, vocês podem multiplicar esse conhecimento, evangelizar, utilizar isso para transformar a nossa comunidade. E nós teremos aqui, quem é do Santo Antônio, teremos aqui alguns tempos vários pregadores da palavra de Deus, pessoas conscientes que terão capacidade de evangelizar e pregar a palavra de Deus sem medo para qualquer pessoa de qualquer denominação cristã. Vamos continuar então, vamos entrar na presença. Aqui é a cena da negação de Pedro. O padre vai passar muito rapidamente, porque eu quero chegar aqui no momento da crucificação de Jesus. Mas vamos ler então, capítulo 26, versículo 5. Preste atenção nas palavras que são ditas, nos personagens. Isso para você desenvolver uma capacidade de leitura do texto bíblico. Diz o seguinte: Pedro estava sentado fora no pátio. Aproximou-se dele uma criada, dizendo: também tu estavas com Jesus, o Galileu? Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Saindo para o pórtico, outra viu e disse ao que ali estava: ele estava com Jesus, o Nazareno. De novo ele negou, jurando que não conhecia o homem. Pouco depois, os que lá estavam disseram a Pedro: de fato, também tu és um deles, pois o teu dialeto te denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. Imediatamente um galo cantou. E Pedro se lembrou das palavras que Jesus dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Saindo dali, chorou amargamente. A minha dissertação de mestrado em Roma foi sobre o personagem Pedro na obra lucana, em Lucas e Atos Apóstolos. Eu analisei também, não só isso, mas analisei essa cena em todos os evangelhos, que ela está presente em todos os demais evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu não vou falar dos detalhes, mas o que eu vou chamar a atenção aqui e ajudar você é reconhecer a oposição diametralmente oposta de Pedro em relação a Jesus. Enquanto Jesus está diante do sinédrio e Jesus não foge da raia, digamos assim, ele responde, ainda que não diretamente no primeiro momento, mas ele manifesta e ele é acusado. Pedro está no meio. Pedro está diante de pessoas que o acusam também, assim como acusam Jesus, mas acusam aquilo e fala aquilo que é verdadeiro. Pedro de fato é galileu, Pedro seguiu Jesus desde a Galileia, e o dialeto de Pedro não nega. Isso nos mostra então que a maneira como se falava na região de Jesus tinha um sotaque, e a maneira como se falava em Jerusalém uma outra. A palavra de Jesus se realiza em relação a Pedro. Pedro, que havia manifestado o desejo da fidelidade ao Senhor, se revela diante de uma mera acusação fraco na fé. Mas aqui o personagem Pedro não fica prejudicado na sua imagem para a igreja, porque ele inclusive é modelo de conversão, porque diz que saindo dali chorou amargamente. O chorar amargamente na Sagrada Escritura é sinal de arrependimento. E aí nós começamos a refletir, e daqui a pouco vai entrar Judas, o paralelo entre Judas e Pedro, porque Pedro, enquanto ele nega o Senhor, não é uma forma de traição direta, mas é uma infidelidade, porque ele não assume a sua identidade de discípulo. Pedro, ele se arrepende, ele chora amargamente, mesmo que não tenha sido fiel ao Senhor. Enquanto Judas, ele vai viver não a realidade do arrependimento, mas do remorso. Nós, quando erramos, nós quando estamos diante do altar do Senhor, do seu mistério na cruz, nós somos chamados a ter arrependimento, a reconhecer os nossos pecados, os nossos limites diante de Jesus, mas permitir que as águas do arrependimento, a água então da contrição, faz com que a gente possa ter um novo início, como Pedro terá na companhia de Jesus. O remorso, ele consiste em uma outra coisa. O remorso é diferente do arrependimento, porque o remorso significa eleger a culpa como forma de vida. Quando nós conversamos com pessoas que levam remorsos grandes para as suas vidas, essas pessoas não se libertam, porque elas vivem uma espiral de alimentar dentro de si os seus erros e alimentar as suas culpas, e isso é um verdadeiro inferno para elas.
Então tem realidades da vida que são grandes, erros que as pessoas podem fazer, mas se elas não são capazes de serem humildes, de reconhecerem o mal que elas fizeram e ao mesmo tempo dar a oportunidade para Deus trabalhar os seus corações, a pessoa ela nunca vai se libertar. Nós temos essas realidades presentes na vida de muitas pessoas, infelizmente traumas, remorsos, situações da interioridade que não contribuem para nada. Para o crescimento da pessoa. Então aqui a primeira negação de Pedro, na realidade, destaca a identidade de Pedro como discípulo. E aqui então nós nos colocamos no lugar de Pedro. Enquanto os outros já tinham fugido, Pedro ainda dá um passo a mais. Ele é interessante que no Evangelho, Pedro sempre dá um passo a mais. Quando o Senhor está caminhando sobre as águas, o Pedro ele quer o encontro do Senhor. Pedro tem uma personalidade interessante, é um homem decidido. É um homem às vezes que ele fala muito, né? Mas fala com sinceridade, é um homem sincero, de um temperamento muito forte, mas ao mesmo tempo também Pedro na sua personalidade, do ponto de vista narrativo, às vezes se revela uma espécie de uma covardia diante do testemunho da fé. Então isso nos mostra a consolação para nós, que os discípulos de Jesus não eram perfeitos, e o Senhor nunca vai desistir deles, vai trabalhá-los para que eles possam, apesar de seus pecados, de suas quedas, serem grandes homens como eles foram realmente. Então a palavra de Jesus se realiza em relação a Pedro. Vamos continuar então. Vamos agora olhar o processo de Jesus romano. Nós vimos o processo judaico, a motivação religiosa, e agora nós entramos então no processo romano. Vamos pegar então Mateus capítulo 27, versículo 1. Vamos ler então. Chegada a manhã, todos os chefes dos sacerdotes e anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus, a fim de levá-lo à morte. Assim, amarrando-o, levaram-no e entregaram-no a Pilatos, o governador. Então Judas, que o entregara, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorsos e veio devolver aos chefes, os sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata, dizendo: pequei entregando sangue inocente. Mas estes responderam: que temos nós com isso? O problema é teu. Ele, atirando as moedas no templo, retirou-se e foi enforcar-se. Os chefes, os sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito depositá-las no tesouro do templo, porque se trata de preço de sangue. Assim, depois de deliberarem em conselho, compraram com elas o campo do oleiro para o sepultamento dos estrangeiros. É porque até hoje aquele campo se chama Campo de Sangue. Com isso se cumpriu o oráculo do profeta Jeremias. E tomaram as 30 moedas de prata, o preço do precioso daquele que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenara. Nós vamos até o versículo 26, tá bom? Jesus foi posto perante o governador. E o governador interrogou: és tu o rei dos judeus? Jesus declarou: tu o dizes. E ao ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e anciãos, nada respondeu. Então lhe disse Pilatos: não ouves de quanta coisa te acusam? Mas ele não lhe respondeu sequer uma palavra, de tal sorte que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume o governador soltar um preso que a multidão desejasse. Nessa ocasião tinham eles um preso famoso, chamado Barrabás. Como estivessem reunidos, Pilatos lhes disse: quem quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Ele sabia com efeito que eles o haviam entregue por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher lhe mandou dizer: não te envolvas com esse justo, porque muito sofreu hoje em sonho por causa dele. Os chefes, os sacerdotes, os anciãos, porém, persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus perecer. O governador respondeu-lhes: qual dos dois quereis que vos solte? Disseram: Barrabás. Pilatos perguntou: que farei de Jesus, que chamam de Cristo? Todos responderam: seja crucificado. Tornou a dizer-lhes: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam com mais veemência: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, mas ao contrário a desordem aumentava, pegou água
E lavando as mãos na presença da multidão, disse: estou inocente desse sangue. A responsabilidade é vossa. A isso todo o povo respondeu: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás. Quanto a Jesus, depois de açoitá-lo, entregou para que fosse crucificado. Vamos olhar então, são 26 versículos, o processo é longo, o processo aqui narrado, o processo romano. É a maior parte da narrativa da paixão. Se você olhar, em relação, comparando o processo com o processo judaico, vocês vão ver então que o processo romano, Mateus se dedica muito mais em termos de versículos, em termos de palavras, então o que nos mostra que Mateus tem um interesse particular nesse episódio, porque quando você tem algo importante, você destaca mais, você fala mais, você fala detalhes. Então isso aqui também tem que chamar a atenção. Por que o evangelista fala mais do processo romano do que o processo judaico? Então é que ele quer nos levar a nossa atenção para esse episódio do evangelho. Aqui, o que não sei se você ao ler prestou bem atenção, se você tiver uma caneta, um lápis na sua casa, assim conforme a gente for falando, eu gostaria que você prestasse atenção na palavra sangue. Ela é muito repetida nesses 26 versículos. Se fala, por exemplo, a palavra sangue quando Judas fala o seguinte, quer ver? No versículo 4 diz o seguinte, capítulo 27, versículo 4: pequei entregando sangue inocente. Se você puder grifar aí, ó. Pequei entregando sangue inocente. Tem a recorrência da palavra sangue. Depois vai se falar do local que foi comprado, como que ele se chamava. No versículo 8: eis porque até hoje aquele campo se chama campo de sangue. Novamente, você pode perceber aí a palavra sangue ocorrendo nesse texto. Isso não é aleatório, gente. Quando uma palavra acontece muito, o evangelista está querendo nos dar um foco, está querendo chamar nossa atenção para algum desses elementos. O Pilatos também, ele vai, no final aí, ele vai falar exatamente sobre o sangue de Jesus, no versículo, por exemplo, no versículo 24, se você olhar, Pilatos diz o seguinte, lavando as mãos: estou inocente desse sangue. Novamente, estou inocente desse sangue. E depois você tem a afirmação do povo que está diante de Pilatos. Novamente vai aparecer a palavra sangue, no versículo 25, logo após. A isso todo o povo respondeu: o seu sangue caia sobre nós. Então vocês perceberam? Às vezes a gente lê o texto de uma maneira assim, superficial ou não atenta, mas nós temos que prestar atenção nesses detalhes. A pergunta que eu faço para vocês é: por que será que se fala tanto de sangue? Depois nós podemos chegar e fazer um raciocínio sobre isso. Mateus tem um grande interesse na cena de Jesus e Barrabás, quando Jesus e Barrabás são colocados juntos, e nós vamos chegar então a esse versículo. Por que o povo escolhe Barrabás e não Jesus? Nós conseguimos perceber isso, a gente confronta com o texto de Marcos. O padre não vai falar tudo, porque nós não conseguimos chegar até o momento da crucificação, mas só para você entender que existe esse processo. Vamos olhar então, agora vamos olhar os 2 primeiros versículos do capítulo 27, que é quando Jesus vai ser entregue. E o que nós vemos disso? Que na realidade o processo noturno de Jesus no Sinédrio dura até amanhã. E nesse processo as autoridades tramam algo contra Jesus. Elas precisam convencer Pilatos que Jesus deve ser condenado à morte, porque só um motivo religioso não seria suficiente. Jesus tem que incorrer algum crime contra a ordem vigente para que ele pudesse ser morto. Então, na ótica de Mateus, é como se as autoridades judaicas tivessem tramado um plano de convencimento para persuadir Pilatos. Durante a noite, depois de terem questionado Jesus está ali preso finalmente, mas eles têm que ter um plano para convencerem o governador Pilatos. E aqui o que me chama a atenção, e nos chama a atenção comparando com o texto de Marcos, é quantas vezes também acontece, Pilatos é considerado e é caracterizado como governador. Você não tem isso às vezes no texto de Marcos, porque você vai ver, por exemplo, no versículo 2 vai dizer: assim, amarrando-o, levaram-no e entregaram-no a Pilatos, o governador. Então, amarrando
levaram e entregaram a Pilatos, o governador. Só olhar um texto de Marcos para nós tirarmos a nossa dúvida nesse momento. Se você ver, por exemplo, lá em Marcos capítulo 15, no versículo 1 vai dizer: e manietando a Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Padre, é uma palavrinha só, o governador, e já muda o sentido. Porque os evangelhos são muito semelhantes. Uma palavrinha nos revela a perspectiva do evangelista para nós. Então, por que ele quer ressaltar tanto Pilatos como o governador? Durante todo esse capítulo 27 aqui, olha, até o versículo 27, que nós lemos até o versículo 26, se chama Pilatos de governador várias vezes. Vocês viram aí no versículo 2, por exemplo, no versículo 11, Jesus foi posto perante o governador. Por exemplo, no versículo 15, por ocasião da festa era costume o governador. Então veja aí que quantas vezes se fala da palavra governador. Versículo 21, o governador respondeu-lhes. Então isso tem que chamar a nossa atenção. Por que então Mateus quer caracterizar Pilatos como o governador? Porque ele, diferentemente de Marcos, ele faz isso porque ele quer destacar o papel político e militar desse personagem, a importância política e militar de Pôncio Pilatos naquela região, naquele momento, inclusive no processo de Jesus. Mas tudo isso faz uma referência a um texto antes de Mateus. Eu lhe convido então a pegar Mateus capítulo 10. Vamos lá em Mateus capítulo 10, no versículo 18, quando Jesus faz o discurso apostólico. E aqui nós temos uma referência, então, Mateus capítulo 10, versículo 18. É só você procurar aí, ou anote, Mateus capítulo 10, versículo 18. Jesus fala para os discípulos, isso é aquilo que os discípulos haveriam de enfrentar no futuro, mas isso está em sintonia com o relato da paixão, porque fala o seguinte, versículo 18: e por causa de mim sereis conduzido à presença de governadores e de reis, para dar testemunho perante eles e perante as nações. Eu vou repetir: e por causa de mim sereis conduzidos à presença de governadores. Está vendo? Então aquilo que Jesus ensina, é isso que Mateus quer demonstrar, aquilo que Jesus ensina para os discípulos que eles haveriam de enfrentar, é o que ele enfrenta agora nos últimos momentos da sua vida. Se os discípulos vão ser conduzidos à presença de governadores e reis, é porque também Jesus antes já tinha sido conduzido à presença de um governador romano. Isso demonstra então que essa paixão de Jesus não vai acontecer somente a ele, mas também aos discípulos. E aqui nós lembramos o Sermão da Montanha, quando Jesus fala: bem-aventurados vós quando vos perseguirem e vos injuriarem por causa de mim, grande será a vossa alegria no reino dos céus nesse momento. Então está lá no início do Evangelho de Mateus. Bom, vamos ver agora a morte de Judas. Judas é um personagem que chama muita atenção de muitas pessoas, principalmente você vai ouvir documentários hoje que passam em vários canais pagos, de pessoas que na realidade são supostos especialistas, não são muito conhecidos, não, eles colocam alguns para gerarem polêmica, mas nós temos evangelhos apócrifos que falam de Judas. No caso da igreja, ela se pauta pelos evangelhos canônicos, os 4 evangelhos, e aquilo que foi reconhecido pela igreja como de inspiração. Nós só temos 2 passagens que se fala sobre o destino de Judas. Nós temos essa no texto de Mateus, nós não vamos ter isso no texto de Marcos, e nós temos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 18 a 19. Então temos umas pequenas diferenças, vocês vão notar aí. Qual que é o elemento comum entre essas 2 narrativas? A menção ao campo de sangue. É o elemento comum se você olhar exatamente isso para nós. Bom, vamos dar uma olhada aqui. A gente pode dividir essa cena em 2 partes, dos versículos 3 a 5. Nessa primeira parte, por exemplo, Jesus quer devolver para as autoridades as moedas, e ele vai se enforcar, assim como já tinha acontecido com uma pessoa que havia traído Davi, lá no livro de Samuel, capítulo 17, versículo 23, chama Aquitofel. Esse Aquitofel era um conselheiro que pertencia ao número de conselheiros de Davi, então, o braço direito de Davi, e depois ele passa para o lado de Absalão. Então depois ele não vai ter o seu conselho escutado e ele vai se enforcar. Judas também vai ter a mesma realidade.
tem um paralelo aí. Então a gente pode falar que tem um paralelo entre esses dois personagens, esse do Primeiro Testamento e Judas. E na segunda parte, então, se na primeira parte narra a morte de Judas, o remorso, então veja a contraposição de Judas com Pedro. Pedro já tinha falado um pouquinho antes. Pedro se arrepende, Judas cheio de remorsos, mas é incapaz de confiar na misericórdia do Senhor. Judas poderia muito bem ter feito um caminho de volta de conversão, mas não cabe aqui a gente julgar Judas, nem dizer o que aconteceu com Judas depois, o que passou no coração de Judas, mas ele prefere então se enforcar, porque haveria, segundo o texto de Mateus, evidentemente. E aí a segunda parte nós temos o que se foi feito com aquele dinheiro. Dá-se uma tentativa de justificativa, o que se foi feito com aquele dinheiro. Então se diz que aquele dinheiro eles usaram para comprar um campo para estrangeiros, um campo onde se sepultaria os corpos dos estrangeiros. Lembrando que estrangeiros aqui, os estrangeiros sempre são chamados de impuros. Então o dinheiro usado para matar o inocente é um dinheiro impuro, né? Então eles usam isso para comprar um campo que já seria para pessoas. Você está escutando algum barulhinho aí, gente? É normal que hoje a turma é sexta-feira santa, mas você pode ver que o pessoal está passando lá da igreja aqui com barulho, né? A turma perdeu um pouco a dimensão do respeito e a consciência da vida religiosa. Para nós, a figura que cita aqui, que Mateus fala que com isso se cumpre uma escritura, tem várias possibilidades de qual que seria o texto que Mateus se baseia. Provavelmente é um texto de Jeremias, capítulo 19, de 1 a 11, combinado com Zacarias 11, 13. E o campo de sangue, então, dentro dessa ótica, vai ser uma recordação que Jerusalém não acolheu o seu Messias, que aquela compra daquele sangue foi fruto, então, da rejeição, da não acolhida em relação ao Messias, ou à pretensão messiânica de Jesus. Mateus já tinha utilizado o texto de Jeremias, por exemplo, para falar sobre a hostilidade em relação a Jesus. E Jeremias é um personagem interessante, muito próximo de Jesus em termos de paralelo, porque Jeremias foi muito perseguido, ele foi rejeitado, então essa figura também ela está em paralela com Jesus. Vocês vão se lembrar, por exemplo, que Herodes já tinha tentado perseguir o Senhor. Não é novidade desde o início do Evangelho, Jesus que vive essa realidade da perseguição, então para nós não é novidade. Vamos dar um salto a mais, vamos dar um pulo a mais, já são quantos minutos aqui? 50 minutos, não sei se vocês já estão cansados. O padre vai tentar chegar primeiro, vai pular então talvez alguns trechos, eu vou explicar aqui um pouquinho sobre Barrabás, e depois eu já vou à crucificação de Jesus, para nós começarmos a encerrar, e aí vai ficar para uma outra oportunidade, porque esses textos a gente vai entrando, a gente vai descobrindo coisas novas e coisas velhas, coisas bonitas que estão por trás. O que Mateus faz aqui? Eu gostaria que vocês percebessem que Mateus, no versículo 17, ele muda intencionalmente o texto de Marcos. No versículo 17 ele fala assim, como estivessem reunidos, Pilatos lhes disse, quem quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, que chamam Cristo? Vamos olhar no texto de Marcos, e vocês vão ver que nessa parte o texto de Marcos é próximo ainda, Mateus segue isso, vamos pegar lá Barrabás, olha, quereis que vos solte o rei dos judeus, por exemplo, né? Veja, o rei dos judeus é substituído pela palavra Cristo. Depois, novamente, Pilatos vai dizer, no versículo 22, que farei de Jesus que chamam de Cristo? Estão percebendo então a atitude do evangelista de nos ajudar a reconhecer que esse que vai ser condenado é o Messias. Mais do que uma questão política, Mateus quer falar para nós um aspecto religioso. E a cena que está por trás aqui é quem essa multidão vai escolher: Jesus ou Barrabás? Eu não sei se vocês sabem, hoje eu falei na homilia, a palavra Barrabás vem de origem hebraica, Abá, por exemplo, Abá era uma palavra usada por Jesus para se referir ao pai, Abá, Bá é filho, então o nome Barrabás significa filho do pai. A grande pergunta que então o texto nos faz: quem é verdadeiramente o filho do pai? Para nós, é Cristo humilhado, crucificado, aquele que luta pela verdade, pela fraternidade entre os homens,
ou é aquele que se vale do poder das armas para lutar contra o império? É aquele que quer instaurar o reino de Deus por meio das armas, enquanto o outro quer manifestar o reino de Deus por meio do amor, da misericórdia, da conversão de cada coração ao projeto do Pai, dentro da dinâmica que Mateus nos apresentava do arrependimento dos pecados, porque ele veio pregando o arrependimento dos pecados para a nossa remissão dos pecados. Quem nós escolhemos? Para uma mulher de fé, para uma pessoa que é acostumada com a lógica do egoísmo do mundo, vai escolher Barrabás. As pessoas escolhem Barrabás. Nós escolhemos Barrabás quando nós colocamos no lugar de Deus as realidades deste mundo. Nós colocamos um político no lugar de Cristo, nós colocamos uma ideia, uma ideologia no lugar de Cristo, uma certa concepção sobre o mundo, uma visão, uma certa concepção de igreja. Nesse momento nós escolhemos Barrabás. Nós só escolhemos Cristo se de fato nós formos discípulos e reconhecermos que o Filho de Deus e a lógica de Deus é uma lógica de amor. Porque um Deus que é a lógica do egoísmo é um Deus que é pagão, não é um Deus que é o Deus cristão. O Deus cristão ele se realiza na liberdade, no respeito da liberdade do homem, que livremente é chamado a aceitar a cruz, é chamado a aceitar o projeto do Senhor. Aqui nós temos um movimento então de Pilatos para a multidão, novamente que nós vimos o termo Cristo, o padre vai para a frente, e Pilatos, ao lavar as mãos, esse gesto de lavar as mãos é retirado do livro do Deuteronômio. Eu vou pegar aqui o livro do Deuteronômio, só para nós darmos uma olhada. Às vezes a gente escuta esse texto e fala, mas Pilatos lava a mão, será que tem algum sentido? Sim, tem sentido. Vamos pegar aqui Deuteronômio, capítulo 21, do versículo de 1 a 9, tem aqui, o padre não vai ler exatamente tudo, vai falar de sangue, vai falar de sangue inocente, mas depois você pode estar vendo um pouco sobre essa dimensão do livro de Deuteronômio. Eu não sei se você já percebeu que o texto de Mateus é o único que apresenta a mulher de Pilatos. Olha aí, o posicionamento positivo das mulheres. Em outro texto não tem a mulher de Pilatos, mas no texto de Mateus tem. Eu me lembro que um amigo seminário que sempre lhe perguntava, às vezes pergunta isso, e isso sempre chamava a atenção dele. Eu não sei se ele vai ver depois, nós somos muito amigos, ele viu algumas dessas reflexões, hoje ele é papa. E por que essa mulher? A mulher aqui é para fazer um contraponto a todos aqueles personagens que perdem a morte de Jesus, né? Nós podemos pensar quem que era a mulher na época de Jesus. A mulher não tinha muito respaldo social, a mulher tinha um papel secundário, mas ela fala para Pilatos, eu não condeno esse justo porque eu sonhei com ele. Se vocês se lembrarem, nos primeiros capítulos de Mateus, nós temos vários personagens que já tinham livrado Jesus da morte, vários, que no caminho de Jesus, que Jesus faz no Evangelho de Mateus, já tinha ajudado o Senhor. Nós temos, por exemplo, os magos que encontram, não avisam Cristo, né? Não avisa, aliás, o Herodes, que havia encontrado Cristo. Nós temos o próprio José, que ao escutar o anjo também, olha só a ligação, José em sonho ele recebe a orientação para que ele não pegue um caminho, que ele vá para o Egito. Essa mulher também em sonho. O sonho aqui dentro da lógica de Mateus é o lugar da manifestação de Deus. É Deus que está agindo no coração dessa mulher para perceber a inocência de Jesus. Mas agora, diferentemente dos relatos da infância, que sim, Jesus conseguiu então escapar da morte por causa da ajuda de outras pessoas. Agora, diferentemente, essa mulher pagã não vai ser capaz de liberar Jesus, porque diante do medo de Pilatos. Aqui no final do texto de Mateus vai falar que o povo que é Laós, que se refere a todo o povo de Deus, o seu sangue cai sobre nós, nossos filhos. Esse texto não pode ser feito uma leitura antissemita, como muita gente já fez ao longo da história. A gente tem que compreender a lógica da teologia de Mateus. Mateus está nos mostrando que o povo de Deus, nascido a partir do mistério da cruz de Cristo, vem da tradição judaica, muitos são judeus, os discípulos são judeus, mas também no mistério de Cristo, como os demais, nós vamos ver que vai haver uma abertura aos pagãos, porque no final do Evangelho Mateus vai dizer, Jesus vai dizer, todo o poder me foi dado no céu e da terra, ide por todo o mundo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estarei convosco todos os dias. Então,
na realidade da cruz de Cristo, agora os gentios também terão participação no mistério do Senhor. Depois disso, então, nós podemos ir para o versículo 27, nós vamos começar um segundo movimento. Nós temos aí alguma pergunta aí, Léo? Nenhuma? O pessoal hoje está quieto, enquanto isso o padre vai beber uma água, um pouquinho de água se vocês me permitem, tá bom? Na gravação se fala assim, mas aqui o padre está falando muito, tem que hidratar a sua garganta. Muito bem, vamos olhar então a crucificação, a coroação de espinhos, esse momento. Nós vamos então mais uns 15 minutos, vamos dar 1h15, e com isso nós vamos o padre vai ler então a crucificação até a morte de Jesus. Vamos ler todos esses versículos, e aí eu vou pegar alguns versículos mais interessantes para a gente começar a concluir então a nossa reflexão. Versículo 27. Em seguida, os soldados do governador, do governador novamente, levando Jesus para o pretório, reuniram contra ele toda a corte. Despiram-no e puseram-lhe uma capa escarlate. Depois, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e um caniço na mão direita. E ajoelhando-se diante dele, diziam-lhe, caçoando: Salve, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tomavam um caniço e batiam-lhe na cabeça. Depois de caçoarem dele, despiram-lhe a capa escarlate e tornaram a vesti-lo com suas próprias vestes e levaram-no para o crucificar. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, de nome Simão, e o requisitaram para que carregasse a cruz de Jesus. Chegando ao lugar chamado Gólgota, isto é, que chamavam de caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas não quis beber, e após crucificá-lo, repartiu entre si suas vestes, lançando a sorte. E sentando-se ali, montavam-lhe guarda, e colocaram acima da sua cabeça por escrito o motivo da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele foram crucificados 2 ladrões, um à direita, outro à esquerda. Os transeuntes injuriavam-no, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, e desce da cruz. Do mesmo modo também os chefes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e anciãos, caçoavam dele. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Rei de Israel que desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois que o livre agora, se é que se interessa por ele. Já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. E até os ladrões que foram crucificados junto com ele o insultavam. Desde a hora sexta até a hora nona, houve treva em toda a terra. Por volta da hora nona, Jesus deu um grande grito: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me abandonaste? Alguns dos que tinham ficado ali ouvindo-o disseram: Está chamando Elias. Imediatamente um deles saiu correndo, pegou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, fixando-a numa vara, dava-lhe de beber. Mas os outros diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, porém, tornando a dar um grande grito, rendeu o espírito. Nisso o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de cima a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Abriram-se os túmulos e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e foram vistos por muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, ao verem o terremoto e tudo mais que estava acontecendo, ficaram muito amedrontados e disseram: De fato, este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, olhando de longe, haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia a servir. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então eu não vou falar sobre a guarda, o sepultamento. Nós iremos retomar esse texto quando eu falar sobre o relato da ressurreição no tempo pascal, e vamos ver como que vai ser, se não der, se não for liberado, ainda por causa da pandemia, o padre faz essa formação online sobre o relato da ressurreição em Mateus capítulo 28. O que nós podemos ver aqui? Vamos começar a sintetizar as partes mais importantes
Em João, o relato hoje que você escutou de João é o contrário. João apresenta a flagelação de Jesus não depois da condenação que Pilatos dava a mão. João apresenta a flagelação de Jesus durante o processo romano. É diferente de João. Eu vou falar isso. Porque Pilatos flagela Jesus, segundo o evangelista João, para gerar um sentimento de piedade nas pessoas, para demover as pessoas dessa ideia que queriam que Jesus fosse crucificado. No caso de Marcos e Mateus, a flagelação ela tem outra finalidade. Veja, aqui em termos de história, ela começa após o processo. A hora que se encerra então o processo romano, o governador lavou a mão, nós tivemos o processo judaico, tivemos o processo romano, começa como o início da tortura de Jesus, né? É como se fosse uma cruel preparação para a crucificação. Então é dentro dessa lógica que você tem que ver. Marcos e Mateus entende a flagelação como uma cruel preparação, algo propedêutico, antes de Jesus foi ser lhe dado a cruz. Lá em João você tem uma outra realidade. Aqui Jesus é ridicularizado como rei dos judeus e como rei de Israel. Inclusive a inscrição faz referência a isso. Mas Mateus aqui, vamos ver naquela lógica do Filho do Homem, nós já temos por trás um caminho, tudo isso. Então vamos olhar a primeira humilhação, falando assim sinteticamente, porque não vai dar para entrar nos detalhes. Mateus reorganiza a cena de Marcos e veja, a primeira coisa que os soldados fazem, os soldados eles dão uma capa escarlate para Jesus, uma capa cor vermelha. Essa capa os soldados romanos usavam. E essa capa escarlate ela quer fazer uma espécie de paródia com Jesus, porque os reis usavam a cor púrpura. Quem morou em Roma, eu morei em Roma 3 anos, sabe que a cor púrpura era digna dos Césares, dos grandes reis. Então Jesus começa a ser ridicularizado como rei, né? Você tem a coroa de espinhos, porque os reis faziam uma espécie de diadema, o rei como divindade, essa coroa tinha uma espécie de raios, então essa coroa de espinhos é colocada sobre Jesus, e a cana, ou caniço, na mão do Senhor, que representa o cetro. Então nós temos toda uma cena zombada pelos soldados para ridicularizar Jesus na sua pretensão real. Então Jesus aqui, ele é ridicularizado como Filho de Deus e é ridicularizado também como rei. Mas olha só, a ironia da zombaria desses soldados revela algo que nós já sabemos. Nós já sabemos que Jesus ele é rei. Nós já sabemos porque desde o início da narrativa, quando Jesus, logo no início do Evangelho de Mateus, que fala a genealogia tem essa finalidade, quando diz livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Quando os magos procuram Jesus, eles falam: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Então essa realidade da realeza de Jesus, na ótica de Mateus, ela já está muito bem clara desde o início do Evangelho. Então essa zombaria dos soldados apenas revela, ironicamente falando, aquilo que Jesus é e que o leitor ele sabe. Nós, ao continuarmos aqui nessa parte, nós, por exemplo, podemos dar uma olhada também na entrada de Jesus em Jerusalém, montado sobre um jumentinho, um texto que faz referência a Zacarias capítulo 9, quer dizer, é a figura do rei também ali. Então é um rei que é de maneira humilde, e aí a gente tem de um lado o reconhecimento da realeza de Jesus pelos discípulos, pela comunidade cristã, e a sua ridicularização como rei. Então a ironia dessa cena é que os soldados, sendo pagãos, sem se darem conta, confessam para o leitor a realeza de Cristo. Vamos olhar para a crucificação rapidamente, daqui a pouco tem uma pergunta, eu vou responder daqui no final. Aqui nós temos a crucificação, ela é colocada de maneira muito sintética por Mateus, porque não precisava falar dos detalhes. Todo mundo conhecia na época o que era, eu falei isso no nosso primeiro encontro, como que era a morte de cruz, uma invenção persa que chegou até os romanos, uma das mortes mais horríveis que poderia se ter na época. Então Mateus ele não faz questão de ficar falando os detalhes, porque isso já era conhecido do leitor. O que ele coloca aqui para nós é a figura de um homem de Cirene chamado Simão. Se você olhar o texto de Marcos, inclusive se fala dos filhos de Simão, de Cirene, Alexandre e Rufo. Mateus não fala, porque provavelmente a sua comunidade não conhecia os filhos de Simão, enquanto a comunidade de Marcos sim.
Então ele focaliza essa figura e por isso omite então os filhos de Simão de Cirineu. Aqui, quando Jesus toma a bebida misturada com fel, esse é um texto que faz referência ao Salmo 69, versículo 22, você pode ver na sua casa depois. E toda a cena aqui da roupa de Jesus, que ela é dividida, ela é baseada no Salmo 22. Então o Salmo 22, meu Deus, por que abandonastes, que nós escutamos no Domingo de Ramos, ele funcionou como fundamento teológico para Mateus e Marcos então organizarem o relato da paixão e catequizarem as suas comunidades. O que nós chama a atenção no texto de Mateus é que se faz questão de dizer no versículo 36: e sentando-se ali montavam-lhe guarda. Então a morte de Jesus não é mentirosa, havia uma guarda protegendo Jesus. Então a gente começa a ver que Mateus está querendo fazer aqui uma coisa que a gente chama apologética para a sua comunidade, porque a sua comunidade enfrentava muitos questionamentos sobre a morte de Jesus, e Mateus está querendo mostrar a veracidade da morte de Jesus, a seriedade dessa morte, e que os cristãos, os primeiros cristãos dessa comunidade primitiva, não deveriam se envergonhar então do destino de Jesus. Agora, a segunda zombaria, a gente tem a primeira zombaria que fala salva o rei dos judeus, feita pelos gentios, e agora nós temos uma segunda zombaria nessa cena, feita pelas pessoas do povo. E aqui é interessante, a primeira: tu que destróis o templo em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo. Já que já tinha aparecido lá no questionamento do sumo sacerdote, no processo judaico. É uma repetição daquele questionamento que se fizeram a Jesus. Mas eu gostaria de chamar a atenção para você que é essa expressão: se és filho de Deus, desce da cruz. Se és filho de Deus. Essa expressão aqui, ela ocorre, por exemplo, no Salmo 22, versículo 9: que ele recorra ao Senhor, que ele o liberte, que o salve se é que o ama. E no livro de Sabedoria, capítulo 2, versículos 12 a 20, Sabedoria 2, 12 a 20, ali você tem a figura do Filho de Deus, do justo, do Filho de Deus, que o ímpio se coloca contra. Vamos ver se ele é Filho de Deus mesmo. Então Jesus, essas passagens bíblicas são fundamentais para você entender essa zombaria de Jesus, o conteúdo teológico disso. E além disso, nós não precisamos saber se Jesus é Filho de Deus ou não, porque ao longo de todo o Evangelho nós já tínhamos recebido isso, várias passagens. Eu só vou citar aqui para vocês sobre a filiação de Jesus. Por exemplo, em Mateus capítulo 2, versículo 15, tinha falado: do Egito chamei meu filho. Em Mateus capítulo 3, versículo 17, no dia do batismo de Jesus, o Pai diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. No capítulo 17, versículo 5, que é lá no Monte da Transfiguração, o Pai novamente diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ouvi-o. Depois Pedro diz para Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, capítulo 16, versículo 16. Até os demônios, no capítulo 8, versículo 19, dizem: que queres de nós, Filho de Deus? No capítulo 14, versículo 33, diz: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E depois, no capítulo 11, versículo 25 a 26, diz: Jesus reza como filho: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e doutores e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Agora, essa expressão, se és filho de Deus, ela retoma algo presente nas tentações. Lá em Mateus capítulo 4, e o padre vai já encerrar para responder a pergunta. Mateus capítulo 4, por 2 vezes o tentador usa essa expressão. Quer ver? No versículo 3, capítulo 4, versículo 3 de Mateus: então aproximando-se o tentador disse-lhe: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha lá a expressão, se és filho de Deus. Depois nós temos no versículo 6, novamente: então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito. Agora eu pergunto para vocês: será que aqui essa frase, essa fala desses que insultam Jesus dizer: se és filho de Deus, desce da cruz, será que é à toa, do ponto de vista narrativo? Claro que não.
Porque na realidade aqui, olha a profundidade disso quando você escuta o texto. Guarde isso para a sua vida. Essa segunda zombaria, esse último escárnio de Jesus, é como se fosse uma espécie de uma última tentação. Jesus então não teve somente aquelas 3 tentações no Evangelho de Mateus. Jesus foi tentado ao longo de toda a sua vida a não fazer a vontade do Pai. Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres, seja feita a tua vontade. Mas nesse momento aqui, é como se fosse a última tentação. Jesus foi tentado, inclusive na cruz. Olha a realidade da tentação. Por isso não nos deveríamos se escandalizar quando também nós formos tentados. E por que Jesus não pede para o Pai se o livrar? Ele já tinha falado. Porque ele não pediu para o Pai o livrar do tentador de Satanás, em Mateus capítulo 4, porque do ponto de vista narrativo, ele haveria de pedir para o Pai o liberar dessa hora. Jesus fala, seja feita a tua vontade, ó Pai. Jesus que se entrega ao Pai na ótica então de Mateus. Jesus inclusive tinha ensinado para os discípulos que quem tentasse salvar a própria vida perderia. Olha só, olha a profundidade do Evangelho. E somente quem perseverasse até o fim poderia ser salvo. Jesus quis perseverar até o fim. Jesus não se valeu da sua prerrogativa. Ele rejeita salvar-se a si mesmo. Jesus prova que é filho de Deus na ótica de Mateus, em sua obediência e em sua confiança no Pai. Nesse sentido, o rei de Israel, o verdadeiro rei de Israel, o Messias, não confia em seu próprio poder, mas em Deus. Enquanto os sumos sacerdotes, autoridades religiosas, Pilatos e demais autoridades, Herodes no ensino do Evangelho, confiam no seu próprio poder e por isso são simulacro da verdadeira realeza de Deus, Jesus, enquanto o rei confia no poder do Pai. Isso aqui nos dá grande questionamento para nós sobre a pretensão de que muitos têm de confiar no próprio poder e não confiar em Deus, porque quem confia no próprio poder, isso aqui é o egoísmo. É a tentação do poder presente no início do Evangelho de Mateus. Para nós encerrarmos, aqui o texto, Jesus reza o Salmo 22, meu Deus, por que me abandonaste? Usa a palavra Eliarro, no hebraico Elias. No texto de Marcos usa mais a forma aramaica, Eloi. Mateus prefere a forma hebraica, mas aqui Jesus se dirige ao seu Deus, ao seu Pai, né? É uma maneira de oração, Jesus que reza na cruz, diante de todos esses insultos. E aqui o interessante para nós é do versículo 51 ao versículo 54, e com isso o padre vai encerrar e vai responder a essas últimas perguntas. Vai dizer o seguinte: nisso o santuário se rasgou em 2 partes, de cima a baixo. O santuário, onde ficava o Santo dos Santos, o lugar da habitação de Deus, o santuário se rasga em 2 partes. Mateus aqui então nos mostra que em Cristo se inicia definitivamente uma nova realidade religiosa da história da humanidade. Por quê? Porque os corpos dos santos, somente Mateus tem, aqui é uma linguagem que a gente chama apocalíptica. Mateus quer mostrar que na morte de Cristo na cruz, Cristo, que ele fala Jesus, que significa Deus salva, que ele assume para salvar o seu povo dos seus pecados, na cruz ele salva o povo dos seus pecados, porque realiza a profecia de Ezequiel, capítulo 37, versículos 12 a 13, diz o seguinte: eis que abrirei os vossos túmulos, e vos farei subir dos vossos túmulos ao meu povo, e vos reconduzirei para a terra de Israel. Então saberei que eu sou o Senhor, quando abrir vossos túmulos e vos fizer subir de dentro deles, ó meu povo. Então a profecia de Ezequiel. E aqui vai dizer que Mateus somente que os santos do Antigo Testamento ressuscitaram, mas ressuscitaram depois de Jesus. Então aqui no texto de Mateus a gente já tem algo que já anuncia, já prefigura, após a morte de Jesus, a sua ressurreição, porque Cristo é a primícia, Cristo é o primeiro a ressuscitar, Ele é o dom da nossa ressurreição. Em relação ao texto de Marcos, a gente vai ver que lá, enquanto em Marcos só tem o centurião que fala verdadeiramente este homem era filho de Deus, aqui em Mateus nós temos não somente o centurião, nós temos também os que com ele montavam a guarda. Mateus alarga as testemunhas da morte de Cristo na cruz, porque aqui já está prefigurada a identidade do Filho de Deus, identidade essa, o messianismo, que será futuramente acolhido pelos gentios. E no final, versículos 55 e 56, as mulheres que permanecem aos pés da cruz, fiéis, como nós temos nos outros evangelhos. O padre então vai responder agora as perguntas. O Léo vai entregar para mim. Léo, traga aqui para mim, por favor. Isso, vamos ver o que
que tem, assim, Neto Queiroz, o sumo sacerdote sempre afronta, porque mesmo ele, vamos ver, aqui o Neto pergunta, de acordo com o calendário da época, qual mês do ano Jesus morreu? O Neto, eu teria que dar uma olhada entre a diferença, eu não mantive ao calendário aqui, eu posso depois enviar para você, te mando o meu e-mail, porque existe uma diferença entre a cronologia presente nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e a cronologia joanina. Inclusive Bento XVI fala isso no livro Jesus de Nazaré. Se você já comprou esse livro, tem esse livro, mas Bento XVI aborda esse elemento. Eu posso dar uma olhada para você o mês exato, segundo aquilo que os exegetas estão dizendo agora. Não vou afirmar, porque eu poderia falar uma inverdade, então a gente tem que ter seriedade naquilo que fala. Só que hoje, só vou adiantar para você, hoje os exegetas, ou muitos exegetas, tendem a falar que a cronologia joanina seria mais verdadeira. O Bento XVI, quando escreve Jesus de Nazaré, é dessa linha, tem muitos que afirmam isso, porque se você pegar o texto de João e o texto de Mateus, o Marcos e o Lucas vai comparar, você vai ver que Jesus vai morrer no dia da preparação para a Páscoa, né? E a cronologia de Mateus e Marcos é diferente. Então, na cronologia joanina, a Páscoa daquele ano cai no sábado. Você sabe que a Páscoa ela pode mudar de ano para ano. Então, eu vou dar uma olhada e depois eu deixa o teu e-mail aí no teu contato, que eu vou pesquisar aquilo que diz Ulrich, que é um dos grandes especialistas alemães, e depois François Bouvon, o Johannes Beutler. Eu vou comparar esses três exegetas e vou dizer para você o que eles acreditam hoje sobre essa cronologia que você me pergunta aqui, sobre o calendário da época, calendário judaico. Lembrando que você tinha vários calendários, você tinha o calendário judaico religioso, você tinha também o calendário romano. Isso é outra fonte de debate, mas eu vou olhar para você e depois eu respondo. O sumo sacerdote sempre vai afrontar, porque mesmo eles, o presenciando os milagres de Jesus, continuam a afrontar, somente por ordens de autoridades. Flávio Rodrigues. Aqui a gente tem o seguinte, os responsáveis pela morte de Jesus, nós estamos aqui, Flávio, já vários anos depois da morte de Jesus. O texto de Marcos é provavelmente por volta do ano 65 a 75, mais ou menos. Nós estamos aí 35 anos depois da morte de Jesus. 35 anos é mais ou menos uma geração. Nós hoje vivemos muito, mas na época a média de vida era de 40 anos. Então praticamente uma geração quase já tinha se passado. Nós estamos aí na segunda geração cristã já. O texto de Mateus vai ser escrito depois, volta do ano 75, 85. Por que a gente fala por volta? Porque a gente se aproxima por meio do vocabulário usado, grego da época. Dá para você comparar isso com obras da literatura. É fácil, pega um livro de Machado de Assis, por exemplo. Se você pegar o livro de Machado de Assis, você vai ver que é um livro do século XIX. O português usado, expressões idiomáticas, é do século XIX. Então você tem que entender que antes dos evangelhos serem escritos, antes de tudo foi o escrito paulino, que segundo nossos estudos é a primeira carta aos Tessalonicenses do ano 51 depois de Cristo. Então 21 anos depois da morte de Jesus nós temos aí o primeiro escrito. Então inicialmente as comunidades começaram a pregar sobre Jesus, poder-se haver dito de Jesus, e só posteriormente, diante da morte dos apóstolos, a necessidade de evangelizar as comunidades, e quando as comunidades tinham também mais condições financeiras, elas se colocaram por escritos. Você tem de evangelho para evangelho. Você vai ver, por exemplo, que no evangelho de Mateus a figura dos fariseus ela é um pouco negativa. Você tem um contexto por trás. Agora, quais dos grupos de fato foram responsáveis pela morte de Jesus? Os sumos sacerdotes, mais do que os sumos sacerdotes, foram outras categorias, se você falar dos milagres, que presenciaram os milagres de Jesus. Os sumos sacerdotes pertenciam à elite da época, eram pessoas que, boa parte, eram saduceus, não havia somente fariseus, havia saduceus, havia os herodianos, partidários de Herodes. Então, quando a gente fala de judaísmo na época, a gente tem que tomar um cuidado, porque não havia judaísmo, havia judaísmos, havia visões diferentes sobre a mesma fé. É como hoje, se você falar sobre cristianismo, você tem os cristãos, nós católicos, nós temos uma concepção sobre a fé. Você tem os cristãos que são protestantes, e dentro do protestantismo você tem vários, você tem os tradicionais, você tem depois os pentecostais e neopentecostais. Imagina você pega uma denominação religiosa que é até uma seita, qual que é a concepção que ele tem de cristianismo, de Jesus Cristo e tudo mais? Ou você pega os ortodoxos no Oriente. Então aquilo que nós temos entre nós é muito próximo
no judaísmo da época. A figura do sumo sacerdote que vai aparecer muito mais no final da vida de Jesus. A responsabilidade da morte de Jesus. Antes, muito mais fariseus vão se confrontar com Jesus, por exemplo, no Evangelho de João. Por quê? No Evangelho de João eu coloco. A comunidade joanina, por exemplo, ela está após o ano 70 e os cristãos já houve a separação entre os cristãos e os judeus de linha farisaica. Esses vários grupos que nós escutamos, saduceus, herodianos, fariseus, depois do ano 70 eles vão sumir todos. Por que eu falo isso? Porque no ano 66 a 70 houve uma guerra chamada Guerra Judaico-Romana, em que houve uma revolta, aquilo que se pegaram em armas, e os romanos foram lá e destruíram tudo. Sobrou aquele muro chamado Muro das Lamentações, do templo de Jerusalém, daquele templo que fora reconstruído por Herodes o Grande. Esses grupos todos sumiram, só sobrou a corrente chamada farisaica. Então são os fariseus que vão reconstituir o judaísmo da época. Então hoje o judaísmo, por exemplo, o judaísmo hoje crê, por exemplo, em ressurreição, na vida após a morte, mas na época não eram todos os judeus que acreditavam, não. Eu ensino isso para os meus alunos. Muitos saduceus não acreditavam na ressurreição, na vida após a morte. Até Paulo, nos debates em Atos Apóstolos, vai ter debates entre saduceus e fariseus se haveria vida após a morte ou não. Então, assim, você tem que entender que os evangelhos são narrativas que elas têm fundamento histórico, sim, mas elas não se reduzem à história. Ela não é uma crônica jornalística. Ela se vale de dados históricos, mas ela quer ser uma catequese. Então é uma história misturada com catequese, porque o Evangelho foi escrito para gerar fé, foi escrito para fortalecer na fé aqueles que já eram cristãos. Se você for entender como que é o processo de redação, é como se eu, por exemplo, sabendo escrever grego, sabendo escrever essas línguas, a comunidade aqui do Santo Antônio, nem todo mundo saberia na época, confiasse a mim, Padre Alisson, de ser o evangelista, de ser o redator do Evangelho. A comunidade iria incentivar, o Padre Alisson ia escrever, ia voltar para a comunidade ia falar, não, tá legal, é isso mesmo, tudo mais, mas eu ia escrever levando em consideração quem? A comunidade para quem eu escrevo. Imagine que se eu não estivesse aqui no Santo Antônio e estivesse lá na Menino Jesus de Praga, ou por exemplo, em outra paróquia lá no São Diocleciano, em outra paróquia. A maneira como eu for falar de Jesus, a história pode ser a mesma, mas o modo como eu vou dizer vai ser diferente. Por quê? Uma coisa é a realidade do Santo Antônio, outra coisa é a realidade do São Diocleciano ou da Menino Jesus de Praga. É a mesma história de Jesus, mas a maneira que eu vou enfatizar, aquilo que eu vou ressaltar na história de Jesus, vai ser diferente de uma comunidade para outra. Por isso que você tem, então, algumas diferenças entre os evangelhos, porque a comunidade de Lucas, a comunidade de Mateus, a comunidade de João, a comunidade de Marcos, eles eram comunidades diferentes. O evangelho é o mesmo, mas a maneira de você falar o que é mais importante depende da realidade do que você está passando. Se você tem uma comunidade em que ela está dividida, eu conhecendo aquilo que Cristo falou, o que eu vou colocar mais de destaque no meu evangelho? As palavras de Cristo sobre divisão, a necessidade do serviço, a necessidade do perdão. Se eu tenho uma comunidade que tem pessoas muito ricas e outras pessoas muito pobres e não tem o dom da partilha, o que eu vou, ao escrever o Evangelho de Jesus, contando como os demais, mas o que eu vou dar mais ênfase, o que eu vou ressaltar? As palavras de Jesus sobre o dom da partilha. Se você entender isso, vai estar muito bem claro. Então depende muito dos evangelhos, e aí você fala dos milagres, das situações. Então o evangelho, sim, podem ter presenciado, mas os evangelhos foram escritos após, 30 anos, 40, até 50 anos após Jesus, vai mostrar o quê? Que a gente teria que entrar no discurso aqui sobre milagre, a diferença entre milagre, prodígio, sinais. Isso é um tema para uma próxima formação, quem sabe mais para frente nós demos uma formação sobre os milagres de Jesus, os relatos de milagres de Jesus, e possamos fazer uma reflexão sobre isso. Tem aqui também a palavra sangue, é isso? Sangue, no relato de Mateus. Por que isso? Vou associar, boa pergunta, boa ligação, porque vocês vão ver que no relato da Eucaristia, aqui em Mateus capítulo 26, versículo 28 diz: pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Se você se lembra dessa passagem, no relato da instituição da Eucaristia, então esse sangue, que se fala muito de sangue, na hora o preço do sangue, o sangue, Mateus está nos levando para quê? Levando para
o relato da instituição da Eucaristia. E se você se lembrar, enquanto Marcos, eu falei que Marcos ele relaciona o relato da instituição da Eucaristia da Ceia do Senhor com o texto de Êxodo, com o sangue do Cordeiro aspergido, mas não só com o sangue da aliança depois dos mandamentos, Mateus relaciona esse sangue com o texto de Jeremias, o sangue da nova e eterna aliança. Foi ela que fez a pergunta, tá? Então, o sangue da nova e eterna aliança. Então, se você pegar isso, lá em Jeremias capítulo 31, do versículo 31 a 34, você vai tentando entender qual que é a lógica de Mateus de ressaltar a questão do sangue. Mas antes, você tem que olhar para o relato da instituição da Eucaristia, tentando saber, lembrando-se que Mateus está compreendendo a missão de Jesus à luz da verdadeira aliança que o Pai instaura com o seu povo, instaura com a humanidade, nesse caso, na pessoa de Jesus, no mistério da pessoa de Jesus, porque a sua vida significa a remissão dos pecados. O que é pecado? Pecado é você desviar-se do projeto do Pai, é você não acolher o projeto de Deus na nossa vida. Por que Jesus nos liberta dos nossos pecados? Porque nós nos unirmos a Ele na força do seu amor, se nós vivermos a todo o seu caminho, imitá-lo na força do Espírito Santo, assumirmos a nossa cruz e participarmos da cruz de Cristo, a aliança que Deus fez conosco pelo batismo, a aliança que Deus fez com a comunidade, ela não vai ser quebrada, porque nós faremos a vontade do Pai, como como Jesus fez a vontade do Pai. No fundo, o pecado, quebrar a aliança, é quando você desobedece a Deus. E eu acho que deve ter ficado muito claro aqui na nossa explicação que Mateus quer apresentar para nós que Jesus é rei, que Jesus é Messias, que Jesus é Filho de Deus, exatamente na sua obediência ao Pai. Uma obediência que o leva a vencer as tentações no início, obediência essa que o leva, inclusive, a vencer a última tentação do escárnio, ele estando na cruz. Nós temos mais alguma coisa? Eu acho que é isso, né, gente? Olha, tem muita coisa, nós vamos ter aqui na nossa comunidade muitas novidades, essas formações sempre serão constantes. O padre está muito feliz. Por quê? O padre foi à casa, algumas pessoas falaram para o padre e tudo mais, né? E falaram: olha, padre, eu aqui quando tenho um momento tranquilo, eu pego as suas apostilas, eu estou lendo a Bíblia, leio 1, 2 vezes, como tem sido bom. Isso mesmo, meus filhos, meus irmãos, nós católicos, nós temos que descobrir a Sagrada Escritura. Nós temos tudo, nós temos a tradição da igreja, nós temos a Eucaristia, nós temos os Santos Padres, nós temos uma riqueza tremenda, e às vezes nós estamos na nossa igreja e nós não descobrimos a riqueza, que é a maior riqueza que a liturgia de hoje, celebrada, a de amanhã. Então, às vezes eu falo assim, tem gente que tem aqui a melhor comida, o arroz, feijão, a carne, o filé mignon, deixa tudo isso para ficar comendo porcaria todo dia, porcaria no âmbito espiritual. Mas isso não é culpa das pessoas, né? A gente, não vamos culpar as pessoas, é nossa responsabilidade como igreja evangelizar. E aqui a nossa ação pastoral no Santo Antônio, você que não é Santo Antônio tem acompanhado, você pode vir quando tiver a formação, porque a formação acontece para os paroquianos, o padre não é diocesano, é para os paroquianos, mas a paróquia está de portas abertas. Santo Antônio de Pádua, que é o nosso padroeiro, ele tinha duas dimensões. Santo Antônio era um teólogo bíblico, vamos dizer assim, ele tinha um amor à palavra, um grande pregador da palavra de Deus, e também aquele que amava os pobres. A pregação da palavra é o pão da palavra e está associado ao pão que nós damos para o pobre. Então nós queremos viver como comunidade. Enquanto eu estiver aqui nessa comunidade, vou ajudá-la a viver essa realidade. Que nós temos um carisma que é franciscano, Santo Antônio seguiu São Francisco de Assis, e esse carisma passa o quê? Pelo conhecimento bíblico. Uma comunidade que segue os passos de Santo Antônio deve seguir os passos do nosso padroeiro no sentido do conhecimento da Sagrada Escritura e ao mesmo tempo na acolhida dos mais sofredores, dos mais empobrecidos. O Padre Ades coloca à disposição, se houver alguma pergunta, na medida do possível, nós estamos aqui para ajudar. Espero que você tenha esse gosto pela Bíblia que Santo Antônio tinha, que você possa ler, que você pode comparar os textos. E eu acredito que depois de 8 meses aqui na comunidade, das várias formações, essa é a 4ª formação geral. A gente teve uma sobre a primeira carta de João, depois sobre o relato da infância em Mateus, tivemos sobre os fundamentos bíblicos da missa, depois nós tivemos sobre como se confessar, os fundamentos da confissão, do pecado, e essa na realidade é a 5ª. Veja, que em 8 meses, quem seguiu, quanta coisa descobriu, já aprendeu, já amadureceu na fé. Isso é muito bom. Então eu peço para você depois, o exercício espiritual que lhe dou, é que você pegue esse texto de novo, que a gente meditou, leia de novo os 2 relatos da paixão.
Se você puder fazer até no final da noite, ou fizer amanhã também, para você poder saborear aí o mistério da paixão. Lembrando que a cruz para nós não é vergonha, a cruz para nós é entrega de um Deus que é amor, é o princípio da nossa vida, da vida nova, é o princípio da ressurreição, porque somente um amor que se entrega, um amor que se sacrifica, é um amor que é capaz de gerar ressurreição e ressignificação na vida das pessoas. Vamos pedir então a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, agradecendo a Nossa Senhora das Dores por esses 4 dias de formação que estivemos juntos. Não esgotamos todo o texto, mas colocamos as linhas gerais, e que em breve nós também iremos retomar Mateus capítulo 28, para aí sim nós refletirmos a visão que Mateus tem sobre o relato da ressurreição, e alguma coisa eu devo aí retomar o relato da paixão. Vamos rezar juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, nosso padroeiro, rogai por nós. Eu vou dar a bênção para você, para que você possa dormir, acolher essa palavra do Senhor. E amanhã nós temos 2 atividades. Amanhã às 8 horas, o Santo Terço aqui na igreja, vamos meditar. E às 20h30 a Vigília Pascal. Lembrando que a Vigília Pascal é a festa de preceito. Mesmo você não podendo vir, acompanhe. Você tem Facebook, compartilhe com seus amigos. Se não der, você pode acompanhar então pelos canais de televisão católicos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora das Dores, de seu esposo São José e de Santo Antônio de Pádua, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu Deus, por que me abandonastes? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus se manteve fiel e fiel até o fim. Como diz a carta aos Hebreus capítulo 5, Ele é o sumo eterno sacerdote, capaz de se compadecer das nossas fraquezas, porque Ele não ofereceu um sacrifício externo, Ele se fez sacrifício. Ele viu em tudo, perseverou até o fim, como disse aos discípulos, para significar que aquele que derrama o seu sangue, a sua vida, a sua inteligência para os outros, esse é capaz de frutificar e ressuscitar, gerar ressurreição, gerar céu ao nosso redor. Que escolhamos Jesus, não Barrabás, que Barrabás apresenta a lógica do poder, a lógica do egoísmo, da violência, das armas, mas escolhemos a Jesus, porque essa é a lógica de Deus, é a lógica de um amor, que sofre por ser amor. Deus, que é uma inteligência amorosa e um amor inteligente. Uma boa noite, fique na paz do Senhor.